Olhauxa! Olhau! Olhauxa! Olhau! Olhauxa! Olhau! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade de Papai Yauxa. Gratidão, papai, por tudo. Não temos palavra para te agradecer, meu Pai. Abençoa o teu povo. Fala com eles. Fortalece os seus passos e aumenta a fé deles, papai. No nome de Yahweh. E somos gratos pelas vitórias que concedeste nesta semana. Por nos poupar, papai. Porque pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Gratidão por tudo. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Amados irmãos, o que acontece? Como eu falei a respeito da compra do apartamento, né? A mesma coisa foi também com esse terreno que vocês vão conhecer, no nome de Yauxa, que eu também fiz proposta de trocar em serviço. Sempre na ousadia, sempre sendo ousado, mas não tolo. É diferente ser ousado e tolo, né, irmãos? A consultora precisava divulgar e eu era publicitário. E ela precisava vender os apartamentos que ela estava lançando. A mesma coisa, o terreno lá num condomínio, que seria um condomínio de glebas, de pequenos sítios. Então, trabalhei arduamente para pagar isso, arduamente. Depois eu fui estudar, porque a área de publicidade, infelizmente, não estava sendo suficiente para manter as contas em dia, porque tudo mudou, né? A gente fazia material gráfico, fazia comercial para rádio, pequenos comerciais para televisão local, fazia panfletagem, outdoor, tiraram os outdoor da cidade, proibiram o panfletagem para não sujar a cidade, e tudo foi mudando. Então eu fui direcionado para estudar. Fiquei estudando 10 anos, fiz 4 anos de Direito e 6 anos de Medicina. Então, 10 anos, como lembra Shaul Paulo, né? 10 anos, árduo. Durante aqueles 10 anos, sabe quem cuidou da casa? A minha esposa. Trabalhava arduamente para me dar a condição de eu estudar. Durante o período que eu fazia Direito, eu ainda conseguia trabalhar durante o dia e estudava à noite. Quando eu fui para a Medicina, que é o horário integral, já não deu mais. E minha esposa, ela assumiu o trabalho das contas da casa, para me ajudar, me dava dinheiro para almoçar, me dava a gasolina. Até hoje ela trabalha e ela pega uma parte mínima para ela e transfere todo o valor que ela ganha para minha conta, para eu administrar.
Então, mulher valorosa, quem a encontrará? O seu valor excede de finas joias, né? Então, tudo começou assim, ó. Para escolher minha esposa, eu estava sozinho. Aí, como eu já contei para vocês, um pastor de denominação me parou e falou assim: Ial quer falar com você, porque era Ial, não era administrador não, porque o administrador não quer nada comigo não. Ele falou assim: eu vou te dar uma esposa e filhos, e o seu primeiro filho vai ser homem. Entendeu? E foi conforme ele escolheu para mim. Ial que escolheu para mim, não fui eu que escolhi, foi Ial que escolheu para mim. Então, tudo na nossa vida, irmão, você tem que colocar na mão de Ial. Irmão Gilson ali e irmã Lé querendo ali entrar em matrimônio, o que eu falei? Vai orar para ver se é vontade de Ial. Se a gente coloca diante de Ial e Ial fala assim, não, ou ele fala sim, ou ele fala espera. Se a gente for obediente e sábio, a gente ouve o conselho. Então, como eu falei com os irmãos, árduo, até hoje é árduo. Acordo 5:30 da manhã, vou trabalhar cedo, porque eu trabalho em Nova Lima, tenho que pegar serviço às 7. Hoje saí de Nova Lima, peguei o trânsito de Nova Lima, região do BH Shop, para chegar em casa. Depois peguei o trânsito para vir cá. Mas nada de reclamar. Grato a Yalcha, grato a Ial, sabendo que vai chegar o tempo do nosso descanso. Eu quero, quem ouviu a live de ontem? Não, levanta bem alto que eu quero ver. Ok. Muita gente viu então e ouviu, né? Outros só ouviram depois. Nós vamos abrir em Alcha 53. Eu contei um pouquinho da minha vida, porque muitas vezes os irmãos ficam me perguntando assim: fala um pouquinho da sua vida. Né? Então, algumas oportunidades eu acabo falando, para saber que não foi nada fácil. Não, minha vida não foi nada fácil. Está falando de 7 anos trabalhando no apartamento, eu lembrei de Jacó, trabalhou 7 anos. É verdade, é verdade. E a gente, o irmão falou, o irmão Shaul, na ministração ontem, que ele voltou naquele estudo, né, que nós ainda vamos concluir o estudo, que é quem creu naquilo que ouvimos. Agora, quando você abre a King James, Yalcha 53. Totalmente diferente, ó. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Eu quero perguntar primeiramente para a igreja. Yalcha vem quantas vezes, irmã Léia? Não, tem que pensar não. Yalcha vem quantas vezes, segundo a profecia?
Irmão Moisés, Yahshua vem quantas vezes? 2 vezes. Ial vem quantas vezes? 2 vezes. Então Yahshua vem 2 vezes e Ial vem 2 vezes. Então vamos lá. Irmã Delminha, qual foi a primeira vinda de Yahshua? Foi no Oriente. E a primeira vinda de Ial? Isso, irmã, muito bem. A alma e o espírito vieram no Oriente, tá? Agora, quando Ial estende pela segunda vez o braço, quando fala braço, está falando de quem? Não, vamos lá. Quando fala de braço, está falando de quem? Yahshua Mikaial. Você já aprendeu que mão, aquela mão que modela a terra, é a mão de Ial visível, ok? Então, a mão que modela a terra, Ial visível, o braço, Yahshua Mikaial. Hoje você entende isso. Então, a primeira vinda veio papai Ial visível, e veio o Espírito no início do ministério de papai, repousou sobre ele e permaneceu nele até o fim. Por que o Espírito permaneceu nele até o fim, irmão Jonathan? Não. Essa aí eu falei assim, por que o Espírito veio? Essa é uma outra coisa. Agora a pergunta mudou. Por que o Espírito permaneceu no corpo até o fim? Porque ele ia herdar aquele corpo. Não. Eu já expliquei. Irmão Anderson, ancião. Não. Porque não havia pecado, não tinha nada que desagradasse para o Espírito ter que sair. Lembra disso? Quando fala assim, ó, Shaul Paulo, ele orienta os irmãos falando assim, olha, vocês estão sendo templo do Espírito. Quando em Pentecoste o Espírito desceu e habitava em tabernáculos humanos, e ele fala assim, olha, que você não faça nada que desagrade o Espírito. Ele falava assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra inconveniente, mas somente o que seja agradável. Não entristeçais o Espírito, pelo qual fostes selados para a vossa redenção. Aí nós já vimos que o mensageiro de Sardes, por causa do orgulho e da fama, ele perdeu o Espírito, fazendo link com Lúcifer, que tinha também o Espírito habitando dentro dele, e saiu dele um fogo que vai consumi-lo. Por quê? O fogo que sai dentro dele, ele é personificado numa pessoa, que essa pessoa é instrumento para lançar ele no lago de fogo. Que pessoa é essa, irmã Isabel?
Yalcha, Micael. E Micael, ele tem uma haste do temor. Yalcha, ele tem o candelabro todo aceso. Por isso que fala, não se acende um candelabro, eu já corrigi, não é candeia, é candelabro. Não se acende um candelabro para pôr debaixo da cama. Antes, para colocar no lugar mais alto da casa, para iluminar toda a casa. A casa é o templo celestial, a casa de Yahvé vivo. Então não se acende para colocar ele escondido, mas para colocar no lugar de destaque. Então quando ele vai ser aceso, porque ele está somente como lua, ele não está numa plenitude de brilho e de luz, porque ele está como uma haste apenas de temor a Yahvé. Mas quando Yahvé o acender, no venho logo, aí vai colocar ele no lugar elevado, para iluminar toda a casa de Yahvé. Entenderam? Yalcha 53. Aqui o Espírito está perguntando para a alma, para o seu pai. Ora, quem creu em nossa pregação é aquele, como o irmão falou, aquele que pergunta. Aquele que pergunta. Ele foi criado assim. E essa é uma característica dele. Aonde é que ele estiver, ele vai perguntar. Ele pergunta para Yalhana: Yalhana, você está vendo esses vestidos de branco? Quem são? E de onde eles vieram? Aí Yalhana: tu o sabes. É a mesma coisa lá no Vale de Ossos Secos, Ezequiel. Aí tem um exército de ossos, né? Tudo rebentado e misturado. Aí o profeta vê a visão, e aquele que fala com ele fala: Ezequiel, o que vês? Eu vejo um vale de ossos secos. Então você vai profetizar sobre esses ossos. Entendeu? E ele profetiza, e o osso vai se juntando, um osso com o seu próprio osso, e depois junta carne, ali junta pele, ali eles estão formados, mas falta neles o principal. O que é o principal que falta neles? Irmã Liriamar, o Espírito, porque o Espírito que vivifica, e aí vem o Espírito e vivifica aquele exército. Então aquele que fala, o que vês? Ele sempre participou, e você, uma característica dele é ele ser perguntador mesmo. Ora, quem creu em nossa pregação? Estou perguntando para o pai. O pai poderia responder quem? Responder quem? Responder o que para ele? Irmão Macho. Quem creu em nossa pregação? Ele poderia falar assim: os pequeninos. Quem crê em nossa pregação? Os pequeninos.
E o espírito exultou de alegria com a resposta do pai. Aí, aqui já começa assim, ó. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Iau? Foi revelado o braço de Iau, e a gente vê em Yauxa 11:11. Vamos lá. Yauxa 11:11. Yauxa 11:11. Yauxa 11:11. Na Bíblia King James. Ó, os irmãos que estão aguardando a Bíblia chegar, ela vai chegar logo e ela vai vir com uma surpresa. Eu consegui comprar a Bíblia capa dura, mas a letra não é gigante não. A letra é hiper gigante. Com preço, com o mesmo preço. Então vamos lá. Yauxa 11:11. Naquele dia, Iau estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo. Pronto. Então, você vê Yauxa duas vezes vindo numa missão na terra. Primeiro ele vem com seu pai, depois ele vem resgatar o seu povo. Depois ele vem resgatar o seu povo. É o link com Daniel 12:1. Levantar-se-á Micael, grande príncipe, que protege seu povo. Na Bíblia King James fala que protege seu povo. E ele vai o que? Ele vai salvar aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro, para que eles não precisem morrer. Eles não precisem morrer. Vamos lá. Aqui está falando na Bíblia King James, Yauxa 11:11, que ele estenderá o braço pela segunda vez. Na antiga aliança, aonde eu vejo a representação de estender o braço, irmã Marlene? Hã? É. É, mas ali quando marcha levanta, ele é o marcha, né? E ele é esse que... Mas não é estender de baixo para cima, é de cima para baixo. A salvação é de cima para baixo. Então ele estende a mão e sobe com eles. Então não é levantando a mão. Presta atenção. Aqui nós vemos, ele está estendendo o braço para resgatar o remanescente. Ele estende o braço de cima para baixo e ele resgata o remanescente que está na terra, e não levantar da terra para o céu, entendeu? Então vamos lá. Quando é que ele, na antiga aliança, tem uma passagem que fala de estender o braço? Irmão Magela. Me lembra daquela passagem que ele estende o braço e a parteira marca o braço como aqui e ele recolhe o braço. Isso. Logo após, isso. Exatamente. Como é que chama esse personagem? É o que põe o braço. Não, lá na antiga aliança. Ele é filho de quem? Ele é filho de Judá. E como é que chama a mãe? A mãe chama Tamar.
O pai é Judá e Alda. E como é que chama a criança que nasce primeiro? Uma criança põe o braço e retém o nascimento da outra. Quando ele estende o braço, põe a mãozinha para fora. Aí a parteira amarra uma fita vermelha e fala: esse é o primogênito. Irmão, Paulo está colhendo aqui. Você conhece essa passagem? Ó, o que estende a mãozinha chama Zerá. E o que nasce primeiro? Pérez. Pérez, isso mesmo. Então, ali são duas crianças no ventre, dois descendentes da tribo de Alda. O que estende a mãozinha para fora, ninguém estende a mão, estende o braço e a mão aparece. Estendeu o braço e foi amarrado uma fitinha vermelha e falou assim: esse aqui, a parteira falou: ó, esse aqui está nascendo primeiro. Mas ele não nasce primeiro. Quem nasce é o irmão. Quando ele põe o bracinho para fora, ele tapa a passagem para o irmão nascer. Então esse é aquele que o retém até aquele ser tirado, aquele que o retém. Porque é por isso que é necessário você entender, você conhecer as passagens lá da antiga aliança. Então aquela criancinha, ela estende o braço e com isso a mãozinha sai para fora da vagina, que faz um link com o quê? Aqueles descendentes, eles são frutos do sexo. Está entendendo? É aqueles que vêm do ramo, são frutos do sexo. E eles nasceram no pecado, irmão Márcio. Nascer do pecado era fruto de casamento, aquela relação. Igual eu falo assim com vocês, a gente falou já nessa passagem umas 10 ministrações. Se os irmãos não voltam e lê a passagem, entendeu? Não entende. Eu não consigo fazer uma pergunta. Por quê? Porque os irmãos não fizeram para casa. O para casa na ministração fica limitado a ouvir o que eu ensinei, mas não ir no versículo. Vamos abrir lá. Igual eu falo assim, eu não posso voltar. Eu não posso, porque eu já voltei lá 10 vezes. Eu não posso voltar de novo, porque eu deixo de dar para vocês o alimento de hoje, para voltar no alimento de ontem. Judá e Alda, o patriarca, pai da tribo de Alda, por isso que a tribo de Alda leva o seu nome. Ele teve um filho, o mais velho, e esse mais velho casou com Tamar. Aí esse filho, ele era mau, e Al o matou, morreu. Tchau. Esse é o destino todo que é mau, ser morto. Aí Alda tinha um segundo filho. E a lei ali, não era a lei de Macha, porque Macha nem tinha nascido. A lei era o irmão
morto, ele deixa uma parte da herança. Então o irmão, ele vai suscitar uma descendência para o irmão morto. Ele vai se deitar com a esposa do irmão morto e vai gerar nela um filho para ser o filho do irmão morto. E é o filho de verdade, reconhecido como sendo filho do irmão morto. Mas ele não vai ter mais ato sexual. Ele só gera uma descendência ali. Porque essa é a regra. Gerar descendência para o irmão morto. Aí o que aconteceu? O irmão, a Tamar devia ser muito bonita. Devia ser muito bonita. E ele falou assim: eu não vou perder essa bocada. Toda vez que ele ia para se deitar com ela, ao invés dele ir para exercer uma obrigação, ele estava deitando para ela por prazer. Então toda vez que ele ia ejacular, ele retirava um membro e ejaculava na terra, porque aí ela não ficava grávida, então ele podia ir se deitando com ela várias vezes. Só que nada passa despercebido. Ial viu isso. Quando Ial viu isso, o que Ial fez? Matou ele. Aí sobrou só o filho caçula, que era muito pequeno. Aí ele falou assim: esse eu não vou dar isso não, porque o meu único que sobrou, essa mulher é igual a viúva negra. Ela vai pegar e vai deitar com ela e vai morrer também. Aí ele falou assim: você vai recolher, vai ficar como uma viúva. Nós vamos te sustentar, vamos dar para você comida e tudo mais, mas você vai se guardar como uma virgem. Entendeu? Só que ela queria um filho. Como o menino cresceu e Alda não quis dar para poder gerar a espécie ali do mais velho, ela bolou um plano. Ela falou assim: eu vou me vestir de prostituta, e a prostituta tampava o rosto, e eu vou ficar no caminho lá. Como a mulher de Alda tinha morrido, já era falecida, aí Alda estava voltando e viu a prostituta, e ele, um homem sem mulher, caiu na tentação e falou: qual o seu preço? Deita comigo. Ela falou assim: eu vou te dar um cabrito. Ela falou assim: não, você não tem um cabrito agora, me dá a marca da sua família e os teu cajado. Aí falou: então tá, vamos combinar assim, depois eu mando trazer um cabrito para você, você me devolve minhas coisas. Falou: tá combinado. Aí ela deitou com ele uma vez, e ela engravidou. E passou os meses, e chegou no ouvido de Ialda que a sua nora, ela adulterou e ela está grávida. Então manda queimar ela, tira fora do arraio e manda queimar. Aí quando eles tiraram para fora, ela falou assim: que quem me engravidou é dono dessa marca e também desse cajado. Aí Ialda viu e falou assim: essa mulher, ela é mais inocente do que eu, porque eu rejeitei o meu filho para deitar com ela, para gerar descendente. Então solta ela. E ali, quando chegou o tempo de nascer as crianças, tinham gêmeos no ventre. Então ela assim começou a sentir as dores do parto, e de repente uma criança rompeu e estendeu o braço e pôs a mãozinha para fora. Vocês querem saber onde está escrito? Aonde está escrito? Gênesis 38. Depois vocês vão ler Gênesis 38, tá? Aí o que aconteceu? Quando estendeu o braço e pôs a fitinha,
A parteira falou: esse é o primogênito. Esse é o primogênito. E esse primogênito, ele reteve a passagem, porque quando ele estendeu o braço, ele colocou a mãozinha para fora da vagina, e ele bloqueou a passagem do seu irmão para nascer. Essa é uma representação no final dos tempos, quando o antimachia e o herdeiro vieram da descendência de Ialda. Enquanto um estiver com o braço estendido, o outro não pode se manifestar. Aí o que aconteceu? Aí o que estendeu foi marcado como primogênito, recolheu o bracinho. Aí o irmão que nasceu é a representação que aquele, quando o braço for recolhido, o antimachia manifesta. Vocês estão entendendo? Você viu a escritura falando com você? Isso aqui não é uma coisa que foi de graça. Isso aqui é árduo. Por isso que a palavra fala ao mensageiro de Filadélfia: porque guardaste a minha palavra de perseverança. Perseverança. Perseverança é um sinônimo de insistência. Porque você insistiu em querer saber. No nome de Yahshua. Então, você viu a conexão do bracinho. Quando aquele bracinho está estendendo, impedindo que o irmão nasça, é o link no final dos tempos. Aquele que vem da genealogia, aquele que tem genealogia de Jessé. Jessé é da tribo de quem? Irmã Maria Álida. Jessé é de qual tribo? Ialda, exatamente. É da tribo de Ialda. Jessé é da tribo de Ialda, né? Então, quando se você pega aqui aquela genealogia de Lucas 3, é uma genealogia com sexo. É a genealogia do ramo que vem no final dos tempos. Porque papai não é fruto de sexo. É Ial visível, que é o brotamento da raiz, que nasce como brotamento e não como fecundação. Isso é maravilhoso demais você entender. Você entendeu? Quem que tentou aí, os teólogos de faculdade teológica, fica lá estudando o dia inteiro, mas não sabe nada. Por quê? Porque a interpretação deles é particular, não é pela aquele que escreveu a escritura. Está entendendo? Por quê? Porque para interpretar a escritura seria aquele que abre os selos do livro, que faz o link com José. Quando houve o sonho do faraó, se chamou todos os magos. Olha os magos aí, olha os magos, todos os magos do Oriente. E nenhum soube interpretar, mas José foi o único que interpretou corretamente. Representação
daquele que interpreta a Escritura segundo o Espírito de Yahvé. Porque já vimos que os vasos de ouro que estão lá em Babilônia são seres celestiais, mas estão embriagados. Por quê? Porque o vinho que está dentro deles é um vinho de um outro espírito, né? É o que? O espírito do engano. Jesus Emanuel. E Alcha 53. Essa aqui foi uma revelação de ontem. Quem sabe qual que é a revelação de ontem? Levanta a mão. Muitos sabem. Até a irmã Aninha. Irmã Aninha sabe do irmão Caleb. Então, Yalcha 53, versículo, olha aqui, os dois vieram juntos. Papai ali sofrendo, até a hora que ele entrega o espírito na mão de Ial. Agora é o espírito que vai sofrer na mão de Ial. Por quê? Porque Ial visível estava sofrendo na mão de Ial. Olha para você ver, Ial visível estava sofrendo na mão de Ial invisível, até a hora que ele entrega na mão de Ial o seu espírito. Aí é o espírito que vai começar a sofrer na mão de Ial. Vocês estão entendendo? Sim. Por quê? Porque quando o espírito ali que herdou o corpo e o corpo morre, o espírito desce. E aí que está, ele desce para as regiões inferiores. E eu já falei, o resgate, ele resgata o seio de Abraão. Mas quando ele desce, ele não desce para o seio de Abraão. Ele desce para onde, irmã Aninha? Oi? Para o inferno. Ele desce para o inferno. Diferente do que você aprendeu, irmão Paulo, nas denominações. Você vai ver agora. Yalcha 53, versículo 9. Eu quero que você abra na Bíblia King James. Yalcha 53, versículo 9. Na King James diz assim: irmã Débora, deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Qual que é a interpretação que as denominações falam? Mas ali ele era ímpio? Não. Ele era ímpio? Não. Então, a forçação de barra de tentar explicar, forçaram eles. Eu tenho que dar uma explicação, mesmo que seja absurdo. Agora vem a verdadeira. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Porque falava que o José de Arimateia era rico, aí ficou com o rico. O José de Arimateia morreu também, ficou deitadinho do lado dele assim, Deram-lhe o quê? Uma sepultura com o rico. O rico ficou lá com ele. É isso? Não. Vamos abrir Lucas 16.
Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Diz assim, ó. Havia um certo homem rico, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. O mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha aí. Aqui na Bíblia King James fala junto a Abraão. Tá? Você está na King James, irmão Magela? Entretanto, aqui é melhor a tradução aqui da King James, porque ele foi junto a Abraão mesmo, porque Abraão ali, estava ali no consolo, aguardando o evangelista ir lá pregar para ele, para que eles pudessem subir. Entendeu? Então, entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Marca aí a palavra sepultado. Marca aí a palavra sepultado. Aqui, irmãos, tem caneta aqui, ó. Os irmãos querem? Irmã do... Alguém quer caneta? Precisa? Aqui, ó. Passa lá pro irmão. Lá atrás, irmão Ronaldo, irmão Magela, ali na frente. Mais algum irmão? Olha aqui. Eu falei para vocês marcar o quê? Sepultado. Aqui está falando que o Lázaro foi sepultado? Ele morreu e foi levado para os anjos. Mas o rico morreu e foi sepultado. O rico morreu e foi sepultado. Você marcou sepultado? Agora você volta lá em Alcha 53. E Alcha 53, 9. E Alcha 53, 9. E Alcha 53, 9. Acharam? Diz assim: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Viu o link, o jogo das palavras? Por quê? Porque o inferno não é para justo, é para ímpio. O Lázaro, ele não é considerado ímpio, ele é considerado justo. Mas como um justo não alcança sua própria redenção, precisava da justiça de Yahweh, enviando o Salvador, enviando o mensageiro das boas novas. Olha, eu vim aqui trazer as boas novas de salvação. Então, Yalcha 53, 9 diz: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico. Qual rico? Aquele rico da parábola, o rico e o Lázaro. Ele foi para o mesmo destino que o rico foi. Olha só,
Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido, injustiça. Então não é o seio de Abraão, porque o seio de Abraão não é para ímpio, o seio de Abraão não é para quem cometeu injustiça. Esse lugar é para quem é ímpio e comete injustiça. Mas ele caiu lá sem ter cometido injustiça e sem ser ímpio, e foi para o destino do rico, do rico e Lázaro. Aí ele fala: embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Aí que tá, ele caiu lá. Por qual finalidade que ele caiu lá? No versículo seguinte, no versículo 10. Versículo 10 diz: contudo, foi do propósito de Yahvé, foi da vontade de Yahvé, foi do propósito, foi na vontade, e Yahvé quis isso. Por quê? Porque o pai, quando voltou para a luz inacessível, falou assim: Yahvé invisível, em tua mão agora eu entrego o meu espírito. E a mão de Yahvé veio fazer o quê? Veio amassá-lo. Porque como amassou o pai, agora está amassando o filho. Como amassou o pai, agora está amassando o filho. Por quê? Os dois não vieram juntos? Sim. Por que não ia amassar o filho? Se amassou o pai, a alma. Amassou a alma, agora amasso também o espírito. Aí diz, versículo 10: contudo foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o mestre o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade. O que é posteridade, irmã Adriana? A sua descendência. Ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias. Olha aqui, prolongará os seus dias. Está falando daquele que é raiz ou daquele que é ramo? Por quê? Porque do ramo que vem a posteridade, a linhagem. Porque da raiz começa, gera da raiz e termina nela. Não dá posteridade. A raiz, quando foi Yahvé visível, foi morto, cortou o que? Cortou a descendência. Não foi contado nele descendentes, mas do ramo foi. Pode. Contudo foi do propósito de Yahvé torturá-lo, fazê-lo passar por toda a dor, e embora o mestre o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, ele verá sua descendência, esse aqui, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Está vendo? Vai chegar uma hora, porque Yahvé nos feriu, ele nos ligará a ferida, ele nos machucou e ele nos curará. Aí versículo 11: logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, empenho do seu pai. Ele vai concluir a obra do seu pai, iniciador da fé deles. Papai é o iniciador
da fé deles. Ele é o iniciador da fé deles. Vamos abrir Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Vou pegar aqui na Yal Shalom, que eu já conheço. 2054. Presta atenção aqui. Ó. Aqui, ó. Fala assim, ó. Ele é a imagem do Yal invisível. Então, ele é a imagem do Yal invisível. Ele é Yal visível. Ele é Yal visível. Quando fala o primogênito de toda criatura, o primogênito de toda criatura faz um link com o quê? Com o braço. O braço, quando estendeu pela primeira vez, e quando o braço estende pela segunda vez. Quando a gente viu a representação lá em Gênesis, a parteira, quando ele estende, ela marcou e falou assim: esse aqui é o primogênito, esse aqui é o primogênito. Então aquele que estendeu o braço e está retendo o irmão de nascer, retendo o antimachia, ele é o primogênito, porque ele herdou o corpo do seu pai, e ele é o primogênito. Então aqui fala, ele é a imagem, ele se tornou a imagem. Por isso que fala um broto, um ramo do tronco de Jessé e um broto de sua raiz sobre ele. Por quê? A partir do momento que ele adentrou o corpo, recebeu o corpo como herança, ele se torna o quê? O filho de Yal. Na condição de que, presta atenção que esse é um segredo. Esse é um segredo que eu vou contar aqui para vocês. Quando Yal invisível, uma parte dele sai dele, é como se fosse filho, e uma parte do filho sai do filho, é uma condição também de filho. Vocês estão entendendo? Sim. Então, é assim. O pai, saiu uma parte do pai. Yal invisível, saiu uma parte Yal invisível. E da parte do Yal visível, sai o espírito. É uma representação dos patriarcas. Os patriarcas, você vê os patriarcas. Yal visível saiu de dentro de Yal invisível, e o espírito saiu de dentro de Yal visível. Por isso ele fala: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, o meu filho. Entenderam? Então, vocês estão entendendo? Aí que Yal invisível saiu de dentro dele, Yal visível, e de dentro de Yal visível saiu o espírito, e o espírito é filho de Yal visível, e Yal visível é filho de Yal invisível. Por isso naquele momento no madeiro ele fala: Pai,
em tua mão eu entrego o meu filho, o meu espírito. Exatamente. Aí, quando fala a palavra de Yahweh, separa a alma do espírito, faz a alma gerar o espírito. Entenderam? Então, essa é uma palavra que eu falei com vocês, é um segredo revelado aos pequeninos. Por isso que no madeiro ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É o link com Isaac. Me dá o teu filho. E ele não nega: Pai, aqui está o meu filho. Iau pediu o filho para Abraão. Qual filho? Isaac. Iau pediu o filho de Abraão, Isaac. E Abraão fala: aqui está Isaac. E por que não negaste o teu filho, o teu único? Entenderam agora? Então, por isso que eu estou devagar, para os irmãos prestar atenção. Iau pediu para Abraão: me dá o teu filho. E Abraão falou assim: eis aqui. E aí Iau invisível pede para Iau visível: me dá o teu filho. E ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o meu filho. Entenderam? Gratidão, papai. É muito forte, irmãos. Por isso que a importância de alcançar o pleno conhecimento do filho de Iau. Viu a representação ali de Abraão entregando o filho amado? Porque você me entregou o teu filho amado e não me negou. Por isso que ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o meu filho. Isso não pode esquecer isso. Ele entregou o filho vivo. E aí, quando ele entrega o filho vivo, fala assim: ó, não toque nele. Não toque nele. Não foi? Porque está destinado ao homem morrer uma só vez. O homem. Porque ele desce, e quando ele vem pela segunda vez, ele não pode morrer. Em Alcha 53:10, que você leu, que fala, né? Que embora o mestre tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, sua descendência. Isso. Aí fazendo link com o que é dito ali fala assim: de Isaac sairá a minha descendência.
De Isaac sairá a minha descendência. De Isaac, é o filho amado. É de Isaac que sairá a minha descendência. Entenderam isso? É maravilhoso. Quando eu voltei aqui em Colossenses, fala assim, ó, ele é a imagem do Ial invisível, Ial visível. Quando ele entrega ali para o seu filho a condição, né? A condição de ser aquele que é o primogênito, é o primogênito de tudo. Aí que você entende versículo 20 que fala assim: e reconciliar por ele para ele todos os seres, o da terra e do céu, realizando paz pelo sangue no madeiro, o sangue do pai dele, o sangue do pai dele. E a condição de ele ter estado lá e está aqui, por isso que ele fala, repousará sobre ele, sobre o broto, quando ele estava na condição de broto, e quando ramo, referindo os dois como um só, como aqui, ó, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Fazendo o link, era como um manso cordeiro que se leva à matança, não sabia que contra mim e não contra nós, que maquinavam dizendo, destruamos a árvore e o seu fruto, a árvore e o fruto também faz parte da árvore, então é um. Então, apesar de falar lá que o papai, ele também estava com ele. E ali foi a hora da separação, a hora do nascimento. Enquanto o papai iniciou o ministério na imersão, papai iniciou o nascimento do seu ministério na imersão. O filho iniciou o início do seu ministério na morte. Na morte. Porque foi na hora da morte que agora eu entrego na mão de Ial o meu filho. O meu filho agora está na mão de Ial. Vocês compreenderam? Isso não, a gente não vai estender muito não, porque para você entender que é um pão cotidiano. Um pão cotidiano. Eu quero só trazer para os irmãos mais uma coisa. Por isso que você viu lá, quando ele estender seu braço pela segunda vez, para resgatar os remanescentes do seu povo. Aí que estavam em Cush, estava na China, ou seja, tudo quanto é tipo de religião, estava lá no candomblé, estava lá no kardecismo, estava lá na denominação fulana de tal, na outra denominação beltrana, estava lá no Seixinoye, estava lá essas variedades que resgatou eles. Entenderam? Irmã Clarice, está entendendo? Eu vou dar só um gostinho para vocês que vai vir no domingo. Só um gostinho. Eu quero que você abra Atos dos Apóstolos 1.
Página 1900. Papai já deu esse aqui. Como eu falei, como eu tenho que ficar voltando nos rudimentos básicos, acaba que eu não consigo muitas vezes avançar. 1900. Olha aqui. Versículo 6, Atos 1:6. Presta atenção. Atos 1:6. Presta atenção. Atos 1:6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram. Aqui quem era, irmã? Interrogaram quem? Interrogaram os apóstolos. Mas interroga quem? Interrogaram Ialcha Micael no corpo de Ial visível. Interrogaram Ialcha Micael no corpo de Ial visível. Porque ao cheiro das águas ele brotará. A árvore voltou à vida. A árvore da vida voltou à vida. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu era como manso cordeiro que se leva a matança. Não sabia que era contra mim, que maquinava, diz: destruamos a árvore com seu fruto. Cortou a árvore. A árvore ficou derribada, mas ao cheiro da água ela brotará. Isso está aonde? Em Jó. Depois nós vamos fazer, nos deliciar depois, que eu quero só trazer um gostinho para vocês. Então aqui a árvore estava cortada. Isso aqui não é árvore Israel. Cortou a figueira, nada disso. Cortou papai com fruto. Quando caiu a árvore. Papai subiu, a árvore caiu e o fruto estava nela. Desceu para o inferno. Chegou, o corpo ficou lá, mas o espírito desceu para o inferno. Só que chegou lá, o inferno não conseguiu reter ele não. Por quê? Porque ele não era ímpio, não tinha cometido pecado e nem havia na boca dele inverdade. Então não conseguiu segurá-lo. Aí a gente lembra daquela passagem. Aonde eu posso me esconder de Ial? Vamos achar essa passagem? Salmo 139. Salmo 139. Página 1009. Salmo 139. Vamos lá. Ial, tu me sondas e conheces. Que Ial é esse que sonda e conhece? O Espírito. O Espírito conhece meu sentar e meu levantar. De longe penetra o meu. De longe penetra o meu. De longe penetra o meu. Olha que batalha. Ialcha Micael, pleno do Espírito. Satanás vai querer combater com ele. Antes dele pensar, ele já sabe o que ele pensa. Antes da palavra vir à boca dele, ele já sabe qual é a palavra que vai sair da boca dele. Ial, tu me sondas e conheces. Conhece meu sentar, meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examina meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua. E tu, Ial, já a conhece inteira. Olha aí. Por isso que Satanás treme. Fala assim: tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim põe a tua mão.
e sobre mim põe a tua mão, viu? É um saber maravilhoso e me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. Para onde ir? Longe do teu sopro? Para onde fugir? Longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. E se me deito no Sheol, aí te encontro. Viu? Se me deito no Sheol, lá tu me encontra. Viu aqui, irmãos? Aí. Viu que ele desceu ao Sheol? E é por isso que tem o Salmo falando assim: aonde eu vou? Eu vou lá em cima, tu tá. Eu desço no Sheol, tu lá está também. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Por isso que a batalha não tem nem graça. Satanás é um vencido, ele sabe disso. Por isso ele tem medo. Sei, né? Por isso que papai já tinha orientado. Falou assim, ó, e papai, e algo visível, já falou, ó, temei aquele. Temei aquele. Ok? O papai iniciou dando o exemplo de sondar a palavra da esposa de Marcos. O Espírito sondou e falou e cantou. O Espírito sondou. É verdade mesmo. É verdade. É. É verdade mesmo. É verdade. Ele foi lá e viu. Exatamente, irmão Ronaldo. Salmo 138, o 7 na King James. Ela tem uma ligação com lá em Salmos, geral 53, ela fala de uma coisa diferente. Salmo? Salmo 129, aliás, 27. Eu não entendi o que você comentou, eu não ouvi bem aqui, fala de novo. É o Salmo 139 na King James, não é o Salmo que você acabou de ler, mas na King James. Aí o versículo 7 e 8. Ah, tá. Faz conexão com alto. Ah, tá. Salmo 139 na King James. Versículo 7 e 8. Vamos ver na King James. Para onde eu poderia eu fugir do teu espírito? Aqui, ó, já está falando o espírito, ó. Né? Já está falando aqui como o espírito. Para onde eu poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. E se eu lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Igualmente aí estás. Pode falar, irmão André. Dentro desse tempo que o papai trouxe, tem um salmo também que fala sobre isso, quando o Espírito foi lá no inferno. Aí fala assim, ó. Por isso meu coração se alegra, minha entranha exulta e minha carne repousa em segurança. A palavra do corpo. Aí fala assim, ó, pois não abandonarás a minha vida no Sheol, ou seja, falando que o Espírito não ia ficar lá. Aí fala assim, ó, nem deixarás que o teu fiel esteja à porta. Isso. Aí fala assim, ó, ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença. E delícias à tua direita perpetuamente. Exatamente. Então, quando a gente falou aqui, ó, eu falei que ia dar um gostinho para vocês, no Salmo 1, né? Atos 1. Atos 1, 9. Olha aqui, eu vou te mostrar por que não pode marcar a data de arrebatamento. Atos 1 deixa claro isso. Não pode marcar a data de arrebatamento. Presta atenção. Olha aqui que o Espírito fala. Yalcha Micael, no corpo de Yal visível. Atos 1:6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? É agora? Não.
não é agora. Aí, olha que cajadada que ele dá. E ele respondeu: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Não compete a vocês conhecer o tempo e o momento que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Quer dizer, ele está falando aqui, olha, nada de marcar data de arrebatamento que Yahweh fixou pela sua própria autoridade. Você vê aqui que ele quer dizer o quê? Ele fala: nem a mim me foi revelado. É isso que ele está querendo dizer. Gálatas 4 diz assim, que ele fala sobre o herdeiro, né? Ele fala a data estabelecida pelo Pai. Estabelecida pelo Pai e mantida em segredo. Entendeu? Então aqui, ó, ele chama atenção. Por quê? Porque ele está falando assim, ó, não fica querendo sondar a mente de Yahweh, porque não é permitido. Aquilo que Yahweh fixou pela sua própria autoridade, que vocês não fiquem tentando entrar lá para descobrir os tempos e os momentos. É o que nós estamos vivendo, que o mensageiro de Sardes quer de todo jeito descobrir. E aqui foi exortado aqueles que queriam saber. Por quê? Porque o arrebatamento é o princípio do reino sendo estabelecido. Porque aqui ele está falando assim, olha, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel. A gente sabe que é o arrebatamento quando sobe em Apocalipse 12, agora chegou a realeza. Apocalipse 12, abre lá. Ninguém, papai, fala épocas ou datas. Deixa bem escrito datas. Na King James? Olha só. Então, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 10, olha. Apocalipse 12, 10 diz assim: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza. Está vendo aí, irmão Donizete? A realeza, agora realizou a realeza. Ou seja, é no arrebatamento que vai realizar a realeza. É no arrebatamento que vai realizar a realeza. E aqui, ó, eles queriam saber se a realeza ia ser estabelecida naquele tempo. E eles foram chamados a atenção: não compete a vocês saber datas e nem momentos de quando a realeza será estabelecida. Entenderam? Não pode marcar. Entendeu? Não pode marcar. Porque isso compete a Yahweh. Compete a Yahweh. E o próprio aqui, Yahshua Micael, no corpo de Yahweh visível, chama atenção nisso. Aí tá. Aí olha aqui, ó, presta atenção. O gostinho. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: mestre, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou para a sua própria, mas recebereis uma força, a do Espírito de Yahweh, que descerá sobre vós. E aqui fala: e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Aí você volta um pouquinho aqui, ó. Volta aqui, ó.
diz assim, ó, versículo 3: ainda a eles apresentou-se vivo. Ainda a eles, eu estou na Yalshalam, apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne o reino de Yahweh. Olha aqui, ele apareceu a eles vivo e falou dos segredos do reino de Yahweh durante 40 dias. E aí ele falou assim, ó, vocês aguardam o poder que virá sobre vocês. Quando vier esse poder, aí vocês vão dar testemunho que vocês me viram vivo. Quando descer o Espírito sobre vocês, vocês vão dar testemunho que vocês me viram vivo. Aí, olha só, aí você vai em Apocalipse 12. Aí você vai em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17. Diz assim, ó: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e mantém o testemunho de Yahweh. Aí você grifa aí, mantém o testemunho. Qual que é o testemunho? O testemunho desses aqui, ó, que vai ser: nós vimos eles vivos. Olha aqui, lembra do que eu falei com vocês, de que eu estava entendendo que depois que vocês não vão sair daqui apressadamente como fugitivos? Aí nós vamos fazer uma coisa maravilhosa. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos lá, Apocalipse 7. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Olha aqui. Apocalipse 7. Versículo 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com o selo do Yahweh vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar: não danifiques a terra, o mar e as aves, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Yahweh. Ouvi então o número dos que tinham sido selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Aqui, ó, depois que nós recebemos o corpo e eu receber a plenitude mundial, nós vamos sair por essa terra para selar
o restante dos 144 mil. E aí, a gente vai ser visto. E aí, quando eles vão ver, é o link, como a palavra traz, quando o braço for estendido pela segunda vez. Como da primeira vez ele foi visto, aí eu vou trazer um segredo maravilhoso. A história dos dois homens que estavam indo para Emaús. Os dois estavam indo para Emaús. Aí o mestre se posicionou com eles e falava das coisas de Yahweh. E partiu o pão com eles, e os olhos deles se abriram, e eles voltaram para Yahushalã para dar testemunho: o mestre está vivo. Olha aqui, o que é isso? As duas testemunhas vão descer, irmãos, vão encontrar conosco aqui. E quando nos encontrar, eles voltam lá para Yahushalã dizer: o mestre está vivo. Depois de 2000 anos, dessas duas testemunhas, encontra aqui, e aí eles voltam correndo para Yahushalã, para aqueles que estão lá: nós vimos o mestre está vivo. Maravilhoso demais. Viu? Porque as duas testemunhas, elas têm que vir, mas elas vêm no caminho, encontram, e elas voltam para Yahushalã correndo para avisar aqueles que estavam lá: nós vimos, o mestre está vivo. Depois de 2000 anos, o mestre voltou. No nome de Yahshua. E você vê que agora pega o relâmpago, irmão, em Lucas. Pega o relâmpago em Lucas. Lucas 17. É como um relâmpago. Lucas 17. Lucas 17. Nós vamos concluir agora. Lucas 17. Lucas 17, versículo 24. Lucas 17, 24. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro,
assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Que seu dia é esse aqui, irmã Clarice? Que dia é esse aqui? Dila? Aqui fala do dia que ele recebe a sua plenitude. Acontecerá com o Filho do Homem no seu dia, mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Faz o link, porque esse povo rejeitara as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razão, do filho de Romelias. Então, Ial enviará quem? O Emanuel. Viu aqui? Então, o irmão Bruno e eu, a gente está meditando de quê? Da nossa saída daqui e da nossa ida lá para Yauxalã, terrena, de um canto para o outro canto, do ocidente para o oriente, do ocidente para o oriente, e a gente vai selar. Por quê? Porque quando eles nos virem, eles vão ser, a gente pega aqui, nós vamos ali, no mensageiro de Sardes, entendeu? E dizer para o mensageiro de Sardes: por que me persegues? Por que me persegues? E como lembrando de Shaul Paulo, que recebe 10 cidades, aquele outro também que persegue, recebe 5 cidades, mas é necessário que ele sofra e venha ser morto. Mas precisa ver, precisa ver, e nós precisamos selar antes do nosso retorno para casa. Precisamos selar. No nome de Yauxa, meus irmãos. Como eu falei com vocês, que era uma surpresa, né? E aí você viu o link ele apareceu para eles, mas ele falou assim: espere o Espírito descer sobre vós, para vocês serem minhas testemunhas, dizer testemunho que vocês me viram vivo. E o link daqueles 2 homens a caminho de Emaús, que volta para Yauxalã, as 2 testemunhas que desce e volta correndo para Yauxalã para dar a boa notícia: nós vimos o Mestre e ele está vivo. Nós vamos encerrar aqui o áudio, o nome de Yauxa. Gratidão, alegria maravilhosa. Grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Iau te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Iau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde
e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Qual foi a diferença hoje da bênção sacerdotal? Quem prestou atenção? E o que é a compaixão? É a compaixão que volta a salvar. Volta a salvar, né? Porque a mão disciplinou e machucou. Agora volta a curar e a salvar. Em nome de Jesus. Irmãos, pode finalizar, em nome de Jesus. Assim seja.